Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras e hoje vamos ter mais uma reunião de Zoom onde vamos falar sobre a leitura conjunta que fizemos do livro O Leitor de Bernard Schlink. Hoje temos duas Cristinas, duas Anas e uma Anabela e eu e vamos ver como será a conversa. Vamos então falar sobre a nossa leitura. Bora. Eu gostei muito que vocês tivessem alinhado, eu já tinha lido quando pus lá a minha... Eu fiquei assim um bocadinho abananado. Vou-vos contar só a minha experiência, porque é assim, quando saiu o livro e quando saiu o filme, principalmente, o que eu vi publicitado foi a relação deles os dois, a relação da mulher mais velha com o rapaz de 15 anos. E então eu pensei, outra Lolita agora virada ao contrário. Agora é uma mulher mais velha e coisa. E nem liguei, é que nem liguei mais. É tema que não me interessa, eu nem li o Lolita, o filme, e nem li o Lolita, por acaso também não vi o filme do Leitor, na altura, por causa da mesma coisa, pensei, bem, vão andar a enrolar o filme todo e acontece uma desgraça, ou ela engravida, ou mais não sei o quê, é sempre a história de sempre. E pronto, eu este ano, tudo que me vem parar às mãos a nível de livros é da Segunda Guerra Mundial, e na leitura do livro do Junco, como é que é? A vida Infinito no Junco. O Infinito no Junco, exatamente. Este é um dos que ela estraga, logo. Exatamente, que eu não li. Ainda bem pois, que eu não li nada. Eu também não li, porque entretanto ela avisou-me logo e eu comecei, assim que via falar de um livro, avançava 2 ou 3 páginas. Eu ia à frente a dizer, ela ia à frente e ia avisar. Tem a página tal. Mas entretanto, vi que dizia lá que era qualquer coisa da Segunda Guerra Mundial. E pensei, isto... E fui à biblioteca, porque agora eu vou aqui à biblioteca de Marinhais e encomendei e fui buscar o livro para ler. E pronto, e adorei o livro. Acho que a perspectiva deste livro é diferente de todos os outros que eu tinha lido até agora. Também não foram assim muitos, mas pronto, este ano já li bastantes. Estou já num curso médio do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial e gostei muito. E houve coisas que me deixaram, que eu não estava à espera e às vezes me deixaram surpreendido e que me levaram a pensar, a meter-me na cabeça dela, principalmente, e deixar-me estonteado, quase, abananado, como eu disse. Este vídeo, nós vamos discutir a leitura e discutir a obra, por isso tem que ter spoilers, e as pessoas que estão habituadas a ver estes vídeos já sabem que nós vamos falar sobre tudo, vamos dar a nossa opinião, por isso não se acanhe de dizer o que é que gostaram e o que é que não gostaram mais. Quem é que quer falar? Quem é que quer começar? Vá, Anabela, estás aí com cara de que Eu que sou nova nisto. Pois, exatamente. Claro, sim, exatamente. Passa já. É já Não sei como é que se faz estas coisas, não é? Eu sou mesmo nova nisto. Não, mas o que é que te levou? Tu já tinhas o livro, já conhecias alguma coisa, já tinhas visto o filme? Não, nada, não conhecia nada, não tinha visto o filme, nada. Foi só pela minha opinião de embasbacado? Foi pelo teu empolgamento e pelo teu ficar ali sem saber, e eu, não, desculpem, isto tem este é um para ler. Exatamente, foi logo, fui à net e descarreguei logo a versão digital e comecei logo a ler. Quem é que já viu o filme? Eu. A Cristina e a Ana já viram o filme, mas já viram o filme há muito tempo, quando saiu. Sim. Muito. Por isso a surpresa já não foi tão grande como a minha. Eu queria ler o livro. Eu queria ver o filme. Pois eu agora também queria ver o filme e não encontro. Também não encontro. Eu não nem na net. Nem na net. É assim, eu não pus filmes na net. Eu não faço essas coisas. E não sei fazer. Eu não sei fazer. Mas eu mando um link depois de encontrar. Ok. Mas entretanto já andei na Prime Video, na Netflix, no YouTube e essas coisas todas. Nenhuma até. Eu sei, sou um saloio. Não. Eu também não sei fazer, mas tenho um amigo que é exímio nessas coisas. Vou-lhe pedir. Eu também não faço. De início às vezes faziam.
mas depois vinham dobrados em brasileiro, cortados, viam-se muitas... Epá, eu não tenho paciência. Para ver um filme, vejo o filme. Fiquei bastante curiosa com o filme agora, a ver... Eu já vi, entretanto... Aquilo que tu imaginaste ao ler, se está retratado ou não na tela. Já vi no YouTube, e se procurarem pelo nome, 2 entrevistas, 2 mesas redondas com o realizador, com quem escreveu o guião, quem adaptou. Estão no YouTube. Se quiserem, depois eu mando-vos os links para verem, que está interessante. Com os 2 atores, o ator jovem, que é alemão, que ele quis mesmo um ator alemão, e a Kate Winslet, que eu por acaso não gosto assim muito, mas pronto, exatamente. Eu desde que ela foi andar no Titanic, não gostei muito dela. E tu, Cristina, que lês tudo o que tenha o Holocausto marcado na página? Eu já tinha... Cristina Delgado. Eu tinha este livro já há muito. Quando falaste nele, eu disse, espera lá, eu acho que isto existe. Sim, vou buscar Mas é que eu nessa história nessa leitura conjunta com o infinito do infinito do Junco, eu comecei a ouvir-vos falar e nem peguei no livro. Portanto, eu nem sabia qual era o tema, não sabia nada, nem sequer sabia. Eu também não. Eu só sabia que havia aquela relação entre eles. Não sabia que a Segunda Guerra iria lá aparecer. E acho que ainda a surpresa assim está bem. Tá. Assim a surpresa está bem. É uma outra visão porque quem já lê muita coisa da Segunda Guerra, às tantas acaba por ser um bocadinho repetitivo, ou sempre o mesmo lado, pelo menos. Pode, às vezes eu gosto de histórias verídicas, etc., e pelo menos com base em alguma coisa, algum acontecimento verídico. E aqui é o outro lado. Sim. Fez-me lembrar também um livro, nesse aspecto de ser outro lado, que é a mulher... Epá, eu já falei nele... É sobre uma alemã, um diário que foi encontrado durante 2 ou 3 meses de uma fulana alemã, da parte da Alemanha que foi depois ocupada pelos russos, e esse outro lado, portanto, esse lado dessa barbárie que aconteceu a seguir, não é? Sim. E eu também gostei muito desse por causa disto. E este é um outro lado, pronto. E não é para desculpar, a personagem, a Ana, mas depois acabamos por perceber algumas coisas. Não desculpa de todo a sua personalidade ou o seu lado mau da coisa, mas no fundo acabamos por ver como é que muitas pessoas, muitos alemães, no caso, foram encaminhados e dirigidos para uma coisa sem... Sim, não sabiam para o que é que iam. E aproveitaram-se disso, sem dúvida, etc. Sim. Mas esta aqui também é uma das histórias que ela no fundo, para fugir ao seu segredo, à descoberta do seu segredo, encaminhou-se para um lado mais fácil. E não desculpa, claro, mas pronto, é uma outra visão da coisa. E eu gostei por causa disso, gostei muito por causa disso. Sim. A outra Cristina. Está sem som. Desculpa, mas a Anabela ainda não disse sobre o livro. Já lá vamos. Eu vou dando assim para irmos falando um pedacinho cada um. Então vá. Cristina, então, qual é a tua relação com este livro? A minha relação, eu tinha visto o filme há muito tempo, há muitos anos. Houve uma altura que eu penso que ele dava muito nos nossos canais, até no Cabo, estava continuamente a passar. Engraçado que eu não me lembro de ter visto alguma vez o filme seguido. Eu vi várias vezes pedaços do filme, várias partes. Se tivesse a mesma sorte que eu, quando isso acontece, vês sempre o mesmo pedacinho. Não, eu consegui apanhar partes
consegui apanhar partes diferentes. Mas o segredo eu sabia, portanto, mas a terceira parte surpreendeu-me, porque eu penso que eu nunca no filme cheguei àquela terceira parte. E o livro? O livro é muito bom. O livro é muito bom porque era aquilo que o José estava a dizer há pouco. Não, a relação entre os protagonistas acaba por ser um detalhe no meio do livro. Claro que é um detalhe importante, mas não é o mais importante. Aquilo que nós retiramos do livro tem mesmo a ver ou aquilo que eu retirei, tem a ver com como o conhecimento nos dá poder. Eu falei isso um bocadinho com a Ana depois de ouvir o episódio, portanto não estou... Eu ainda não ouvi. Eu ouvi o episódio da Ana não. e depois fui partilhar Mas eu ainda não ouvi de propósito, é que eu quero fazer a minha Claro. ter a minha Não. opinião sem ter ouvido a tua ainda, porque senão depois já vou dizer, vou concordar com a Ana. É uma coisa péssima. E assim pelo menos fica... Mas eu estou a fugir a isso, porque nós focámos depois, foi ali um pouco mais no final. A questão da importância, a importância que o conhecimento tem, a importância como o que é que o conhecimento, a forma que o conhecimento que nós temos de determinadas situações, portanto, o poder que nos dá de fazer a interpretação disso. O que é que alguma coisa que, neste caso, todo o envolvimento dela, ela nunca tinha pensado sobre o envolvimento dela. Ela nunca pensou seriamente sobre o envolvimento, sobre o que é que significava. Era uma fuga para a frente, como a Cristina Delgado estava a dizer, aquela fuga para a frente de fugir ao seu segredo e, portanto, achava que era o único caminho, mas ela nunca pensou nas decisões... Nas consequências das suas decisões e na sua relação com os outros. E é impressionante como ela faz esse caminho, não é? Como naquela terceira parte é tão importante, é que ela faz o caminho de descoberta e de... Culpabilizou-se, não é? Sim, de culpabilização e descoberta que procedeu erradamente e que se calhar não basta cumprir ordens, não é? Há que pensar sobre E essa descoberta começa-se a dar durante o tribunal. Sim. Não é? É por isso que eu quero ver o filme, quero ver as expressões que a Kate Winslet tem, se consegue demonstrar essa descoberta, porque ela ao mesmo tempo que estava a responder e a falar, o cérebro está a pensar, está a refletir naquilo tudo que aconteceu. Ana, diz lá então. Estou à espera. Tanta coisa para dizer. Vou dizer pouquinho. Não, diz lá. Sim, diz um bocadinho, depois a gente vai... Então, sobre a relação, eu já tinha visto o filme, portanto, aquelas personagens para mim têm uma determinada cara, não é? Sim, claro. Comportamento já. Para mim também já, até porque o meu livro tem os dois atores na capa, que eu testo. Mas eu vi entrevistas com o autor e ele realmente, a questão da idade e da diferença das idades não tem importância nenhuma. Ela tinha que ter aquela idade. Tinha que ter uma geração. Exatamente. Uma geração, exatamente, para ser duas gerações. Sim, a geração uma geração diferente. A geração dos que participam da guerra e a geração dos filhos. Dos filhos dos que participam da guerra, dos que julgam, os que participaram na guerra. E eu queria ler este livro também, não estando lá. Eu queria ler este livro também porque este autor nasceu no mesmo ano que o Sebald e tem o mesmo tipo de, não de escrita, mas tem esta mesma abordagem do tema do pós-guerra visto pelos alemães. Sim. Portanto, visto pela geração que julga os pais. Sim. Pelos filhos dos que participaram. E o livro está todo cheio destes exemplos, porque é também uma viagem dele e há pontos de ligação entre a biografia do autor e a biografia desta personagem. Então, eu penso que ele de alguma forma o autor quis, embora vocês sabem que eu não ligo assim, o autor queria dizer não sei o quê, mas é toda esta geração, não é? Na entrevista que eu vi ele dizia que tinha conhecido uma mulher que tinha tido uma experiência muito parecida com a experiência da Hannah.
e que foi daí que ele tirou. E é provável, e também eu penso que esta questão dela saber ler ou não saber ler, quer dizer, num país que seria tão avançado, não é, como a Alemanha, ainda havia pessoas que não só esta quase Sabes que não sabia ler, não tinha capacidade de escolha, mas que há pessoas que ainda não têm conhecimento para decidir por elas próprias, ou não têm liberdade de pensamento, não têm espírito crítico, não é? De alguma forma. O saber ler, se calhar, aqui sabes é uma que metáfora. Foi uma coisa na qual eu pensei muito. Pronto, o grande segredo dela era que não sabia ler. Daí ela pedir que lessem os livros, que o rapaz lesse os livros, e também durante a passagem dela pelos campos de concentração, ela tinha sempre uma rapariga que lia também. Mas porquê? Sabes, porquê é que o não saber ler era para ela tão importante e tão negativo? Porque é uma vergonha. Envergonhava tanto, estás a perceber? Era a vergonha que ela tinha na geração dela de não saber, ou dizia que não saber. Mas porquê é que não dizia a alguém, sabes? Mas eu gosto sempre de modificar as personagens, mas pronto. Mas eu acho que é quase uma metáfora não saber ler. Significa aqueles que fecharam os olhos. Sim. Acrescentar aqui uma outra pergunta, para além dessa, que acho muito pertinente, é a paixão dela pelos livros. Foi uma coisa que me chocou. Como é que alguém que não sabe ler tem uma paixão tão grande pelos livros? Isso eu percebi. Mas então, eu, quando era pequenina, pedia para me ler. Quando eu era pequenina, eu não sabia ler e pedia para me lerem. Leia-me o livro. Sabes, aquilo que nós não conseguimos fazer é o que nós mais gostamos. Por exemplo, se houver um livro que me disserem que é muito bom, mas está escrito em russo, e eu sei lá, nem que eu vá aprender russo. É por isso que eu coisa. Mas ela podia ter negado e podia não é? Sim. Ignorado. Ela vai à casa dos pais, à casa do rapaz, e ela vai quase que acaricia os livros. Exatamente. E ela zanga-se com ele quando ele diz que é mau aluno. Claro, exatamente. Ela zanga-se com ele para ele estudar, que é muito importante. Esse lado lutador dela também me admirou bastante, não é? Me encantou. Eu ficava, se fosse ela, ficava, eu ia aprender a ler. Então não há em Berlim, não há, que passa-se em Berlim, não é? Não há escolas noturnas, não há coisas para adultos, não há uma coisinha... Mas isso era admitir. Isso era admitir que ela não queria. Não. Pois. E acho a forma como ela aprendeu a ler tão... Sim. Aprendeu a ler sozinha. Pelas cartas dele. Exatamente. Pelas cartas dele. E foi aí que ela... Não precisou de admitir que não sabia ler. Não precisou de admitir. Sim, também era torcida. Ele não escrevia. Ele nunca escreveu. Ele só mandava os livros. Sim. E ela ia buscar os livros à biblioteca e ouvindo as cassetes. Exatamente. Mas ela também era torta, porque era exatamente, orgulhosa ali, de maneira que não dava o braço a torcer, e fez muita coisa na vida dela por causa desse orgulho e de ser tão fechada. Inclusive o fim dela, eu acho que teve a ver também com isso. Essa parte podia estar um bocadinho mais explicada a infância dela, ou porque é que ela não aprendeu, ou também podia ter sido aflorado pelo menos aí um bocadinho para nós. Sim, não se sabe as origens dela. Ela sentia uma grande vergonha. Sim. E tentava ocultar a todo custo, e foi isso que fez a vida inteira. Mas as origens... Podia haver uma razão, não era? Sim, Mas as origens eu acho que não é esse o tema principal. Pois, do não. Eu digo, por isso é que eu digo aflorar. Dava-nos uma explicação, porque ela de certeza que ela de algum sítio rural ou algum sítio assim. E não acham que isso enfraquecia a personagem, se nós soubéssemos assim esses pormenores? Mas acho no que fim, assim, no final... tirava o foco ao livro. No final. Pois, talvez. Porque ela representa uma coisa, então nós sabemos dela apenas o que precisamos de saber para ela representar
determinada Sim, mas coisa. é aquela no início aparece-me como uma pessoa bastante forte e que sabe o que quer e mais não sei o quê. Quando eu comecei, eu nem sabia que ela não sabia ler. Eu comecei, bem, não me digam que ela não sabe ler. Comecei, foi mesmo assim uma descoberta assim, não me digam. E depois, e depois começou-se a ver aquela coisa toda. E achei outra coisa que eu também achei engraçado. Ele podia tê-la salvo da prisão se tivesse dito que ela não sabe ler. Ou pelo menos não apanharia tantos anos. Sim, mas ele, claro, mas ele escolheu respeitar a vergonha dela, não a expor. Percebeu a vergonha dela e decidiu respeitar essa vergonha. Achei isso muito engraçado. Mas não achaste que ao revelarem-nos, eu não tinha percebido que ela não sabia ler. Para mim foi um choque tremendo, foi um banho de água fria no livro. E achei que a Ana forte que eu vi até aí desapareceu. Assim, esfumou-se de repente e vi a fragilidade dela ao não saber ler. E mudou completamente a Ana, a personagem para mim. Talvez, um bocadinho, mas de qualquer maneira, aquela força que ela tinha e de não querer dizer e de não obstinada, continuou a mostrar a força dela, mas pronto, mas é verdade. Mas que já vinha da fraqueza, não é? Sim, já não era força, sim. Já era uma fraqueza ali obstinada, não é? Ia buscar aí, mas aquela parte dele a defender e não a querer, acabou por não a querer, acabou por não a salvar, porque se ela própria quisesse ser salva, isso foi um ato de amor para mim. Eu também sou uma romântica, por isso. ela própria tinha dito, não é? Se ela quisesse, ela própria tinha dito que não sabia ler, mas não quis admitir. Mais reflexões, meninas. Ana, diz lá mais um bocadinho. Ou Cristina. Não mais? Não mais. Quero saber se vão participar na leitura do Sebald. Isso a gente já lá vai. A gente já vai ao Sebald. Porque é o mesmo tema. Sim. Eu, por acaso, já pedi o livro à E eu acho que tu ias gostar muito, José. E Cris também. Sim, eu também. E este ano também não é nada sobre a Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos. Mas é uma perspectiva muito Qual é que é? É o Austerlitz, não é? É o Austerlitz. Bem, pegas qualquer um deles, mas a leitura deles... Eu vou procurar. Mas é só para janeiro? Ou é para Não, é para dezembro. É para dezembro. Então vou à biblioteca. É quando faz 20 anos que ele morreu. Eu penso também que ele é um homem dividido, porque ele, por um lado, julga os pais. Mas estamos a falar do Sebald. Não, do personagem. Do personagem, sim. Da personagem. Ele, por um lado, julga os pais. Julga o pai, julga a família, julga toda esta geração. Por outro lado, ele sente-se dividido por como é que ele, que julga toda uma geração, incluindo os pais, tem uma relação com uma mulher que participou ativamente. E como é que ele ainda gosta dela. Porque ele no princípio não sabe que ela terá participado ativamente. Mas pela idade, pronto. Mas ele nem imagina. Não conta a relação. Mas quando ele está no julgamento, e depois ele conta como a vida dele correu, quando já se tinha separado, e ele está a escrever um livro agora sobre a vida dele, não é? E estilo, à segunda linha ele já está a falar dela. Ela é uma presença sempre na vida dele. Constante na vida dele. A paixão. Então, sim. De alguma forma, uma relação muito forte. E eu penso que ele questiona um bocadinho essa relação com uma pessoa que representa tudo aquilo a que ele se opõe. Não é? Mas ele teve sempre, eu acho que ele teve sempre vergonha ele tentou sempre ocultar, mesmo quando estava muito apaixonado, ele nunca, com os coleguitas... Pela diferença de idades. A mulher tinha 35 anos, ele tinha 16. Mas isso mas como homem, ele tinha 15 anos, até o... Olha, vem aí a Ana Mel. Não, eu acho que não. É muito. É muito. É forte. É muita fruta. Olá, Ana, tudo bem? Estamos para aqui numa
numa grande conversa. Mas e vocês acham, já vou a ti, Ana, desculpa lá, mas, só para continuar, vocês acham que é possível ela ter participado no Holocausto só por obedecer a ordens? Eu acho que sim. Epá, Eu acho que a Ana Eu acho que ela sentiu que não tinha opção, porque não podia trabalhar onde estava, não é? Porque ia ser promovida e ia ser descoberta. sim. E ela, eu acho que ela sentiu que ela não tinha opção, que tinha, foi uma fuga para a frente, não é? Que tinha que ir por ali, que era o caminho que se abria e que eu acho que ela que sentiu isso, que não tinha opção. Eu não sei se ela que ela queria esconder o segredo, sim. Mas daí até não ter sentido nenhum prazer, o que é que nos livros nos diz que ela fez alguma coisa para impedir alguma pessoa de ir para os fornos ou nada? Portanto, eu acho que, por um lado, queria esconder, mas não sei se a personalidade dela não seria também muito Alemã. hostil. Há uma interrogação, por acaso há uma interrogação que é colocada durante o julgamento, pensado pelo narrador, sobre a escolha das pessoas para lhe lerem, porque há uma indicação que ele escolhia as mais indefesas, as mais fracas, Para lhe dar mais algum tempo. e coloca-se ali a questão disso, não para se aproveitar delas, mas para lhes dar mais tempo e mais qualidade de vida no período em que ele estaria. Eu acho que a Ana é uma pessoa que tem um grande sentido, era uma pessoa que tinha um grande sentido de dever. Eu acho que o facto de ela não ter a escolaridade também fez com que ela não questionasse muitas coisas. No fundo, quando nós não temos contacto, não lemos, não fazemos mais nada, o único contacto que temos é com quem está ao nosso lado, acaba por ser a nossa bússola moral, tudo. Eu desconfio que os pais dela também não saberiam ler, porque senão também lhe teriam ensinado alguma coisa, e eu acho que sinceramente ela, não sei até que ponto é que ela teve um sentido crítico relativamente ao que estava a acontecer. Ela achou que se calhar aquilo era o normal, adotou aquilo como normal. Eu acho que ela não era má, eu acho simplesmente que ela não tinha sentido crítico. Quando ela começou a ler e a a perceber outras opiniões e a perceber melhor o que se estava a passar, eu acho que ela mudou de ideias. Só que naquela altura, para ela, era o que devia fazer. Eu acho que ela sabia o que estava a fazer, ela não estava a ser obrigada. Eu acho que simplesmente ela não via mal no assunto, não é? Sim, é como se nós tivéssemos... Tinham-lhe dito que os judeus eram os maus e eram os maus. E ela, tinha que ser. Eu acho que ela sequer pensava que eles eram maus. É como nós tivéssemos surgido, aliás, tivéssemos nascido mas ela sabia ela sabia o que é que lhe estavam a acontecer. Sabia, mas eu acho que ela não chegava ao nível de achar que eles eram maus. Era uma coisa que tinha que ser feita, no fundo, não é? Alguém tinha que fazer, não é? Tanto que ela, quando ela lhe fizer no julgamento, ela quando perguntou ao juiz o que é que faria, ela nem pôs a hipótese de não fazer aquilo. Aquilo para ela era um mundo que se estava a abrir, mas a sério que eu tinha... Como se ela achasse sempre que o dever dela era fazer o que lhe disseram, sem questionar. Mas sabes que eu até percebo da cena da igreja encerrada e toda a confusão e todos os bombardeamentos e os chefes lá e eles não obedecerem, não irem abrir a porta porque nem lhes lembrou. Eu até percebo. Mas ela teve em Auschwitz. Eu acho que a razão pela qual ela não... É assim, por um lado eu percebo, Tana, ela é iletrada, ela não... mas ela não é burra. Mas ela não é burra. Que elas fugissem. Para ela era mais importante que elas não fugissem e que ela conseguisse cumprir as ordens. Se algum dia alguém lhe perguntasse porque é que ela não conseguiu cumprir a ordem, era mais importante para ela que elas não fugissem do que elas sobrevivessem. Era a prioridade dela era esta. Não é por ser má, é porque foi-lhe ensinado que aquela era a prioridade dela e ela nunca a questionou. Simplesmente, eu acho que isto era muito infantilizada
em determinadas áreas, mesmo emocionalmente. Era um bocado... E para mim isso é uma pessoa burra, e eu não a entendo Também como não. tal, eu não a entendo como Não acho que burra. seja burra. Ela não seja sabe burra. ler e ela tem um complexo muito grande, porque se calhar até tem sede e tanto mais Ela que tem uma sede adoração porque por livros, ela tem uma adoração tanto por mais que tem saber. sede que mal... Por isso, mal ela vê tanta gente ir para os fornos e não questiona porque é que acontece, porque é que eles Não acho que fizeram, ela seja onde é que eles burra. vêm. Ela é inocente, eu acho que não é burra, ela é inteligente, só que é inocente. Eu Na acho altura que dos é romanos havia escravos e se calhar havia muita gente inteligente que nem sequer questionou porque é que aquelas pessoas são menos que nós e podem ser tratadas daquela maneira. Era aquilo, era o status quo. E ela era, às vezes é preciso estar. Se ela estivesse numa sociedade, nós também somos um bocadinho assim. Se ela estivesse numa sociedade onde lhe dissessem desde o início que era assim, ela se calhar tinha sido formada nesse sentido. Assim ela aprendeu a. Eu não sei, é isso que eu Eu estou não sou a. nada assim, por isso é difícil para mim compreender. Eu Eu sei, eu questiono, sei, eu questiono, eu Mas a Ana questiono tem um tudo. ponto, mas a Ana tem um eu ponto, sei, mas nós não porque somos. isto, a Ana toca num ponto importante, porque isto também é o que leva à grande discussão pós-Segunda Guerra e a tal revolta da geração dos filhos. Como é que a maior parte dos pais, alguns deles não viram ou não quiseram não viram ver, ou foram coniventes com determinadas situações, podiam não ter um papel demasiado ativo, mas que deixaram passar e foram coniventes, ou que não compactuaram com tudo isto e eram pessoas inteligentes, muitas pessoas inteligentes. Sim, eu acredito que, por exemplo, na Alemanha não se soubesse o que é que estava a passar em pormenor, em Auschwitz ou noutros campos mais longe. E talvez as pessoas até apoiassem a causa política do país, mas, mas ela estava lá. Ela estava lá, ela via. Eu também, agora quando estive lá em Auschwitz, também vi onde é que era a casa do capitão, que era ali ao lado. Era ali, vizinho, ali de lado, mesmo nem 100 metros. E os filhos também ninguém sabia nada. Por vezes havia dias em que cheirava muito mal. Mas pronto, são crianças. A mulher dele claro que sabia. Agora lá dentro... As pessoas sabiam. e Eu não acho que as pessoas questionar, sabiam para e não mim, queriam questiona a saber. morte de qualquer ser vivo, é por isso. O tal embutamento que ele fala, não é? Ele fala muito disso, do embutamento da situação toda que... Olha, meninas, espera só um bocadinho, a reunião vai acabar dentro de 2 minutos, por isso depois vamos ter que voltar, saímos e voltamos a entrar, é com o mesmo link, não é? É com o mesmo link. Sim. Fazemos então assim, que é para... terminamos com esta bela palavra embutamento. Embutamento, que a gente já vai falar, ficamos pendurados no embutamento, só lá vamos. Então estávamos onde na palavra? Embutamento. Pois é, estávamos no embutamento. E então, diz lá, Anabela, eras tu que estavas a falar, não era? Sim, estava a falar que eu percebo e concordo com a Ana Melo, que eu não vejo maldade nela também. Eu nem acho que ela fosse burra, mas havia ali o tal embutamento, não é? Que fazia com que às vezes as pessoas não se questionam sobre as coisas, que só conhecem aquilo e é como se não houvesse alternativas e nem sequer tomassem a liberdade, vá lá, de pensar noutras alternativas. E eu acho que era o que se passava com ela, não é? E em várias situações da vida dela, não é? Sim. E nessa era uma delas. É a única maneira de conseguir compreender um bocadinho, até porque depois ela assim que aprende a ler, uma consciência, não é? Assim ela que toma aprende consciência. a ler os primeiros livros que ela entretanto toma consciência durante o tribunal e é condenada, não é? E se é condenada é porque fez alguma coisa que não estava bem. E no final ela não suporta ter que enfrentar o mundo depois. Claro, é por isso mesmo. Ela própria se... Há aí uma tomada de consciência do que ela fez? Pode ser.
Eu achei Não que querendo ser romântica, vocês não veem também o lado romance disso, dela não conseguir ver uma vida assim, agora que toda a perspectiva dela mudou, ela não se saberia relacionar com ele numa perspectiva tão diferente. Eu acho que a Ana é fundamentalmente uma pessoa muito prática. Eu acho que ela percebeu também que ele não lhe ia dar grande apoio, porque Exatamente. Não se ela estava ia sozinha e se calhar achou que também não havia. Pronto, escolheu. Ela já Ele tinha nunca lhe feito escreveu. essa- Se bem que porquê é que vocês acham que ele continua a gravar e a enviar os áudios as gravações, Sim. mesmo depois de saber que ela já sabe ler. Não, e que ela participou naquilo, não é? No fundo, é meio perdão que ele está a conceder, porque outra pessoa eu acho que pararia ele- por ali. Quer dizer, tu fizeste isto, Eu acho que adeus. ele viu que ela participou naquilo não conscientemente. Que participou naquilo como quem O facto dela participa. não saber ler desculpou-a, no fundo. Eu acho que eu vi o podcast da Ah. Ana e eu concordo imenso com o que a Ana disse. Então diz lá, Ana. Ana, Mas diz eu lá não o que é ouvi, que. eu vou ouvir diz, a seguir. Eu não diz lá quis o que é que ouvir. tu disseste. Eu também não Não quis me ouvir. lembro. Então diz a tua Sério? opinião. Então diz a tua opinião. Estás muito Digo, caladinha. não, eu gosto tanto de vos ouvir porque eu já dei a minha opinião de alguma Eu vou forma. ouvir agora. não é? Eu vou Sim, mas ouvir o que é que agora, achas? só. Mas o que é que Mas achas? Ana, o que é que achavas, Ana? O que é, Ana? Qual era a parte que concordas? Eu Não é achei. nenhuma. Não, concordei. É assim, a Ana, pronto, já leu muito mais coisas do que eu sobre isso, mas é aquela sensação de que a geração pós-guerra, que também esteve na guerra, ficou assim, tipo, temos que nos aceitar todos uns aos outros porque fomos todos um bocadinho coniventes. E, portanto, sabiam que entre eles andavam pessoas que, em maior ou menor grau, tinham participado no Holocausto. Mas a geração seguinte, já um bocadinho mais distanciada e menos, pronto, já É mais não crítica, não é? mais Mais crítica, crítica. teve que lidar com outra coisa que foi, portanto, isto aqui no fundo eu acho que este livro é muito sobre o lado negro do ser humano e também sobre como nós lidamos com o lado negro das pessoas de quem amamos. E aqui o lado negro dessas pessoas foi elevado a uma proporção muito grande. E então, por exemplo, ele com o pai, ele gosta do pai, mas nunca conseguiu dar-se com o pai. E eu acho que isto aqui foi algo geracional. Da mesma forma como ele também nunca se conseguiu dar com a Ana. Ele gostava dela, Mas eu acho que mas o não pai não gostava tem do que nada, ela não fez. tem nada, não teve nada a ver com. O pai não teve nada, mas eu acho que o que eles não gostaram foi Era a tipo forma. geração. Era a tipo- geração, o pai até perdeu a posição dele como professor Sim. e não sei o quê, portanto Sim, o pai fez exatamente, o podre, não é? exatamente. Só que e ele era filósofo, mais do que ninguém se questionaria se calhar com o que estava a acontecer, mas eu acho que foi o facto de eles depois dessa situação não houve grandes punições a criminosos de guerra e a pessoas que estiveram mesmo como guardas, e isso se calhar houve, mas a outras pessoas que também foram coniventes continuaram a... Tinham que prender quase a população toda alemã. Exato. Mas foi isso Isso era óbvio que não podia acontecer. Eu li recentemente que é romance, mas foi escrito por um brasileiro que é uma sumidade no Brasil em relação ao Holocausto. Sim, foste ver a apresentação, não foi? Não, eu estou a Não falar foi de esse? outro. Não. E um dos aspectos desse livro é, no final, eles tentam apanhar a mulher de um oficial de um dos campos de concentração. Uhum. E só o conseguem fazer porque ela assistia para se, não é divertir, mas para se entreter, ela assistia à separação, ela foi muitas vezes assistir à separação entre quando eles chegavam no campo. Mas o que é referido lá, Bem. sim, mas pronto, mas o livro em si... Pior. O livro em si, o que eu gostei nesse livro foi os aspectos
históricos relatados lá, porque vê-se que realmente Sim. quem está a contar a história, embora seja ficcionada, todos os aspectos históricos estão lá. E o pós, muitas vezes, a maior parte das vezes, das mulheres dos oficiais não conseguiram, e não me venham dizer que elas não sabiam, não é? Elas sabiam perfeitamente o que é que se passava. E não as conseguiram apanhar porque elas alegaram precisamente que não sabiam de nada. Mas não é? sabes também, naquele livro que eu li, o Hans e Rudolf, que é as biografias do Hans Alexander, também leste já? Ele explica que no final da guerra era uma desorganização total e eles puseram meia dúzia de pessoas atrás de todos aqueles que deu tempo para toda essa gente fugir e arranjar novas identidades. Exatamente, deu tempo para isso tudo, porque aquilo foi uma desorganização tão grande e o departamento que eles criaram para isso não tinha eles tinham nada. que arranjar provas e essas provas eram muito difíceis. E eles não tinham nada, estás a ver, mesmo a nível prático, não tinham nada, por isso foi quase como deixem-nos, não, sabes, não... Vamos esquecer. Aliás, muitos judeus, houve alguns que tentaram apanhar, etc., mas muitos quiseram viver a vida, que lhes tinha sido roubada, quiseram pôr um ponto final naquilo, não quiseram viver e andar para a frente o mais depressa possível, para avançar para com a trás vida das deles. costas. Sim. Muitos poucos judeus continuaram o resto das suas vidas à procura dos criminosos. Portanto, eles queriam viver a vida que lhes tinha sido roubada. Sim. E não perder o resto da vida a apanhar quem lhes fez mal. No fundo, estar ali Sim, porque já tinham sofrido tanto e já se tinha perdido tanta gente que não... E depois, se calhar, também não acreditavam na justiça. E o que é que acham? Eu achei que ela, a Ana, voltando ao livro, tomou consciência do que tinha feito, ou no que tinha participado durante o tribunal. Depois, não revelou a parte de não saber ler, porque que a poderia ter salvo, ou pelo menos aquela parte de ter sido ela que tinha escrito o relatório, não foi ela de certeza, e várias coisas, havia ali coisas que não se conseguiam confirmar. Mas ela não disse isso, até porque era o segredo dela, e ela era obstinada pelo seu segredo, mas também para se auto-castigar, não acham? Ela foi para a prisão como quem vai para um convento, por exemplo. Eu achei que era tipo esse aspecto assim. E tanto que no fim, a minha explicação na minha cabeça para o suicídio dela é que ela tinha sido condenada de prisão perpétua. E, entretanto, deram-lhe, por bom comportamento e mais não sei o quê, deram-lhe, não sei como é que se chama. Um indulto. Um indulto, exatamente. E ela não quis o indulto. Então, não aceitou, sim. Não aceitou. Não era por não estar, por não querer estar com ele, por haver aquela... porque ela agora era muito mais velha do que ele. Eu entendi que era isso, era punir-se ela própria. Eu também continuar achei. a punição que ela achava que merecia. Eu fui achava merecedora da liberdade. Eu também achei isso. Também acharam? Sim. Eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente. Diz. Eu tenho uma noção de que a Ana na prisão até desabrochou um bocadinho, porque ela sentiu alguma esperança com as cassetes que ele enviava, começou a ler, mesmo segundo o que disse a diretora da prisão, que ela, entre as presas, era uma pessoa muito a quem ouviam muito. Portanto, ela tinha um papel importante, ela interagia, ela intervinha, ela era uma pessoa que queria estar presente nas coisas, e eu acho que até ganhou um novo fôlego com o facto de aprender a ler. Mas depois houve um ponto em que ela começou a engordar e a preocupar-se menos com ela própria, que foi quando viu que ele nunca lhe respondia. E embora eu acho que não houvesse aí o romance,
porque eu acho que não havia romance. Eu acho que ela tinha de alguma forma, porque ela não tinha mais ninguém. Eu acho Havia que não ali foi, uma eu acho que ligação não foi com nada outra disso. pessoa. Eu acho que foi quando ela, depois de ler, porque ela no tribunal viu, sabia que ele estava lá e nunca dirigiu-lhe o olhar uma vez, nunca mais fez nada. Ela, quando começou a aprender a ler com as cassetes que ele mandava, Mas e depois ele começou... mandou-lhe as cassetes. Mandar as cassetes e ter aquele trabalho todo. Sim, É uma mas ela prova depois de uma ligação. aprendeu a ler, não deu o braço a torcer, não pediu para aprender a ler, mas conseguiu ela sozinha aprender a ler. E os primeiros livros que ela pediu logo à biblioteca foram livros sobre o Holocausto, sobre os nazis, sobre a Segunda Guerra Mundial, e quando ela então leu os O que é que livros, aconteceu? O que é que tinha aí acontecido? ela desleixou-se. Ela tomou consciência que... Sim, aí ela desleixou-se, porque aí Mas eu ela... acho que no livro a diretora diz que foi quando ele deixou de lhe responder. Mas se calhar eu não estou bem lembrada. Eu acho que ele nunca lhe escreveu. Pois, que como ele Não. nunca lhe escrevia, que ela deixou aos bocados de... Eu posso. Diz, claro. Eu creio que há a questão sobre a diferença de gerações e isso, e sobre as pessoas, até as vítimas quererem andar com a vida para a frente. É a questão da grande política também de silêncio que houve na Alemanha do pós-guerra, que é não se fala disto agora. Isto agora, pronto, é como se não tivesse existido. E depois eu penso que ele até, perdoem-me se eu entretanto já estiver a misturar os livros, que eu ando a ler a biografia do outro autor, que é muito semelhante, até nasceram no mesmo ano. Sim. Até a forma como na escola se falava do Holocausto e do Terceiro Reich, o contacto que eles tinham como estudantes acerca deste tema. E depois, ele neste livro até fala de como é que a Alemanha evoluiu, entre aspas, até aos dias de hoje. Porque ainda há questões com o racismo, ainda há questões com o antissemitismo. Então, de alguma forma, eu penso que a Ana é o espelho do espírito alemão, que por um lado enfia a cabeça na areia no primeiro momento, e que, pronto, eu não sei ler, eu não sabia nada disto, eu não sabia o que estava a fazer, pronto, eu não sabia ler. É como a mulher do capitão do campo que não sabe o que se está a passar, não é? E no caso dela eu não sabia ler. Pronto, então eu limpei as minhas mãos. E depois ela, de certa forma, faz um percurso de... Tomada de consciência, não é? De uma tomada de consciência em que ela assume a sua culpa, como a Alemanha tem feito ao longo do tempo, não é? De certa forma eles têm... Então achas que o facto dela não querer aprender a ler foi para se justificar? Eu não digo que ela não quis aprender a ler, mas... Pois, mas achas que foi para se justificar ou para justificar... Não, eu penso que simbolicamente okay. A questão dela não saber ler representa este enfiar a cabeça Sim. na areia e dizer, nós não sabíamos o que estava a passar, não é? E nesta personagem eu não sei ler, eu não... Mas o saber ler ou não, eu penso que é um pouco simbólico. E ele vem como o leitor que a guia, não é? Sim. Como a segunda geração depois da guerra, a primeira geração depois da guerra, os que nasceram em 44, como este escritor, são de alguma forma aqueles que vão puxar outra vez este assunto e que vão torná-lo claro, porque eles dizem por vezes, esta geração, nós queremos ser europeus, mas para todas as pessoas nós somos alemães, quer dizer, nós carregamos esta vergonha e este segredo. Ser-se alemão é pertencer, é ter pais que foram guardas nos campos de concentração, não é? Ou foram pais que continuaram com a vida deles enquanto estava a passar o que estava a passar. Sim, porque entretanto continuam os julgamentos, tanto que ela, sendo uma mera guarda, é julgada devido à biografia da outra, não foi? Uma parte, eu agora não me lembro, mas eu faço uma citação no podcast sobre essa parte, porque é que são os julgamentos. Os julgamentos são só os guardas dos campos de concentração, ou é toda uma geração que está a ser julgada, não é? E depois eles apanham 2 ou 3 que são os guardas, não é? Os votos expiatórios, sim. Exatamente.
de certa forma, alguma limpeza de consciência, né? Nós estamos a castigá-los, não é? Pois, por aí. Ok. Tá bem. É Então, e achas que, que o suicídio dela foi por quê? Ana? Eu nunca pensei se teria algum motivo assim. Tu pensaste, Cristina, se teria assim algum motivo particularmente. Não, é disso que eu estava, por acaso, não pensei o que é que ele levou, não questionei aquele final, não. É uma grande... eu achei que ela não. A culpa, ela passou a carregar uma culpa. Exatamente. E não se via cá fora, em liberdade. Ela estava bem lá dentro a pagar, ela achava que estava a pagar o que fez. E, participando mais ou menos, eu achei que ela estava... Foi um desistir, eu não quero ir lá para fora, eu sou culpada. Achei que foi por aí, não sei. Pois, eu também fui por aí. Também fui por aí. Achei que ela, ela nunca pediu para a pena lhe ser reduzida e nunca fez planos para sair. Para ela estava a pagar o que tinha feito o resto da vida. E quando a mandaram para fora, ela terminou, porque acabou por ser uma grande decisão, não é? Não soube lidar com isso, não é? Eu acho que até porque as coisas estavam mais ou menos bem arranjadas e viram que o autor teve a preocupação de arranjar tudo ali. Ela tinha uma casa, tinha um emprego já para se inserir na sociedade, que normalmente é o mais difícil. E ela não se achava merecedora. Sim, para mim foi por aí, ela não se achava merecedora do que lhe estavam a preparar. Sim, eu também achei que foi a razão que ela... Foi isso que eu senti quando acabei. Sim, e quando ele foi vê-la uma semana antes, eu pensei logo, olha, parece que ela se está a despedir dele e não está... Eu ainda nem sabia que ela se ia suicidar. Mas pareceu-me, pensei... São surpresas para o José. Não, é verdade, pensei, daí eu ter ficado tão coisa, porque aquela conversa que ela teve não me pareceu de uma pessoa que estivesse entusiasmada por sair, ou estás a perceber, porque ela gostava tanto dele e continuava, e ele era a única pessoa que a conhecia e que ela também não havia ali possibilidade nenhuma de romance, não é? Mas também pode ser que seja só a representação de uma Alemanha que os novos alemães as culpas, não é? Sim, que uma Alemanha que as novas gerações já não aceitam, não é? E uma Alemanha que já não existe. O fim dela pode simbolizar o fim de um determinado tipo de estar ou de ideias ou de uma geração que já não tem lugar nesta nova Alemanha. Já pagou, no fundo, é uma Alemanha que já pagou os erros. Eu penso que eles vão estar sempre a pagar, mas de qualquer maneira que já não tem lugar. Elas já não têm lugar nesta nova Alemanha. Ela pertence a uma antiga geração. Pode também simbolizar, penso pode que pode simbolizar isso. Eu nunca vi assim estilo do que é que ela estaria a pensar em relação com ele. Eu nunca fui para simbolismos a nível do livro, sinceramente. Sabes como é que eu sou? Para mim os livros é história e personagens. Pois, mas é que eu gosto muito deste tema, como tu sabes. Sim. Por isso para mim, eu leio muito sobre esse tema. Aqueles livros que é só escrita e depois quase não têm uma história, ou quase não têm um enredo e personagens, para mim pode estar muito bem escrito. Mas bem sabemos disso, não é, José? Claro. Mas e aqui não, aqui eu achei que houve uma maneira de relacionarmos com as personagens, de pensarmos mesmo e tentarmos pôr-nos no papel da personagem, porque e a mim ainda está muito presente. Eu pensei muito quando estive lá em Auschwitz e em Birkenau, aquilo mexeu muito comigo. E pensei, é muita coisa. E daí agora ler este livro e ir parar a este livro e ir parar a esta personagem do outro lado, do lado dos nazis,
mas que é apresentada quase como se não tivesse culpa, quase que fosse por ir com os outros ou por estar a obedecer ordens. Epá, levou-me a pensar muito, daí eu ter ficado surpreendido, porque eram aspectos que eu nunca tinha pensado. Foi uma perspectiva onde eu nunca me tinha posto, daí eu ter gostado tanto deste livro e desta leitura. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Eu posso pedir que nós, se gostamos todos da Segunda Guerra Mundial, perspectivas diferentes, podemos sugerir um livro, até para as pessoas que que vão depois ver, não é, no teu canal. Sim, sim. Um livro que nós gostemos sobre a Segunda Guerra Mundial ou sobre esta temática. Também pode ser, exatamente, porque agora, em princípio, vamos para o Sebald, não é? Eu vou ler o mesmo livro desde maio. Tu já leste, exatamente. Eu já li, leste. vou ler outra vez. No entanto, eu tenho já me apareceram duas, porque, entretanto, o meu telemóvel, quando a gente pesquisa uma coisa, pronto, depois, mesmo sem a gente querer, fornece uma porção de coisas. E o Sebald era um escritor controverso. Pelas fontes que ia buscar, já ouviste isso, certeza, não? Já ouviste essas histórias? Pelas fontes, a realidade dele, que diziam que a realidade, ele modelava a realidade à maneira dele e... Ele escrevia ficção, não é? Pois, exatamente, as pessoas é que querem colar-se a pensar que é tudo verdade, não é? Pois, eu ainda há bocado estive a ler um artigo que saiu por causa de agora da saída desta nova biografia, e pronto, e ele era um escritor controverso, mas fiquei com todas estas coisas, fiquei cada vez mais com curiosidade de... Mas é sério, se tu gostaste do leitor... De ler. Sim, não, e já pedi, já encomendei tudo para entrar neste livro. Então, deixa-me começar já agora. Eu aconselho dos livros que li hoje, aconselho a que leiam o Hans e Rudolf, se não leram, porque não é ficção, é mesmo duas biografias, está muito bem escrito pelo sobrinho do senhor, o Hans, e acho que nos dá as duas perspectivas também da guerra. Foi a primeira vez que eu também me meti um bocadinho na perspectiva, mas neste caso não desculpabiliza nada o Rudolf, porque o Rudolf foi o patrão de Auschwitz, desde a construção até mesmo os finais, e depois até à captura. Por isso, têm curiosidade de ver as duas partes, que eles nunca se encontram, até o Hans capturar o Rudolf, nunca se encontram antes, mas é muito interessante a história dos dois e as perspectivas da guerra que o autor nos vai dando também. Por isso, esse é o meu conselho. E fizeste um vídeo lindíssimo e muito sóbrio e muito elegante, tanto sobre este livro como sobre a tua visita aos campos. Não é nada de selfies e fotografias a rir em frente. Não, e não tirei. Trouxe fotos que ficaram só para mim, não é? Mas muitas coisas. Eu até estava com um bocadinho de medo de ver o vídeo, eu até te disse. Sim. Realmente muito. Foi o único vídeo que eu demorei, tem 45 minutos ou uma coisa assim, porque pronto, tive bastantes coisas, para mim foi um dos mais importantes. E aquela viagem, por acaso, é uma viagem bastante interessante, que eu dizia logo. A primeira coisa que eu disse foi: eu vou, mas não vou visitar os campos de concentração. Tu esqueces sempre uma medida também, não quero. Não vou. Depois, entretanto, fui lendo. E, entretanto, fui coisa. E depois a ideia foi amadurecendo. E depois gostei muito de ter ido. Gostei muito de ter... Mas nota-se o impacto que teve em ti. Quando tu vais a passear, nota-se. Sim, lá teve algum... Nota-se o peso. Sim, nota-se o peso. Sim, foi porque, entretanto, tivemos em partes que eu não filmei. Tivemos naquela parte, havia entre dois blocos, havia o sítio onde eles disparavam. Não digas.
Pronto, mas é onde muita gente morreu e eles foram, pronto, vimos lá. Mas pronto, é assim, mais leituras que vocês queiram aconselhar? Olha, eu não me lembro do nome, mas depois eu digo-te qual é. É o tal diário. Eu vou ter Aparece que ir aqui procurar. embaixo na descrição. Depois vai aparecer na É descrição. o diário de uma alemã que, no fim da guerra, é um diário encontrado, não se sabe de quem é, de uma alemã que no fim da guerra, são ali 2 ou 3 meses, que ela vai contando o que se está a passar, quando os russos invadem uma parte da Alemanha e as coisas que eles fizeram. E é outro lado da guerra, sim, que eu gosto de saber, porque não há um lado que é o mais conhecido e o pior, de certeza, pronto, claro, mas há outros lados também, não é? Nem toda a gente... Eu acredito que nem toda a gente sabia o que se estava a passar. Sim, isso eu também. Eu acredito que há muita gente que não sabia o que estava a passar. Eu também. E passava fome, e passava dificuldades, porque quem vivia bem era quem fazia parte do partido, não é? Sabes que nós quando estivemos lá, eu acho que até disse isto no vídeo, eu não sei, nós perguntámos à guia, porque aquilo só se faz, as visitas têm sempre o guia, não podemos andar por lá à solta. E nós perguntámos, então, e turistas alemães, têm? E ela disse que temos. Ela ficou assim, temos, e é muito difícil para eles virem cá. Mas eles vêm. Mas é muito difícil para eles, muitas vezes, verem ao vivo, como para nós, que estamos cá em Portugal, foi difícil para mim de ver por tudo o que li, para eles, então, que carregam a culpa, mesmo de gerações mais para trás, é muito difícil para eles de irem ver, mas acabam por ir ver. Mais livrinhos que vocês queiram. Temos 10 minutos, meninos. Então, raparigas. Eu não leio sobre o tema. O último que eu li foi um do Sebald, com a Ana, foi a História Natural da Destruição, e que tem uma perspectiva daquilo que não se fala, no fundo, verdade, daquilo que é o silêncio geracional pós-guerra sobre o que foi o Holocausto. E tem uma perspectiva muito interessante e que me levantou muitas questões, coisas que eu nunca tinha pensado, sobre muitas das decisões dos aliados e muita da destruição que foi feita, o porquê da escolha de determinados alvos, ou a aleatoriedade, o facto de ser aleatório a escolha daquilo, eu gostei muito destes ensaios, porque dá-nos realmente uma outra visão. Nós estamos sempre conscientes, ou temos sempre presentes, que os alemães estavam errados e os aliados fizeram o bem, não é? E, portanto, temos esta forma que nos facilita, se calhar, de gerir algumas coisas, algumas decisões. E como é lógico, eu não tenho dúvidas nenhumas disso, na maioria das coisas. Mas ele aponta questões muito interessantes sobre os bombardeamentos e sobre a política de bombardeamentos os ingleses, que eu nunca tinha pensado sobre o assunto. Eu já tive... Desculpa, Ana. Não, ia sugerir também esse livro, que é uma perspectiva. Não, mas a Cristina leu o livro, que foi o livro que a Ana lhe disse, olha, ou lês esse ou lês esse, não é? Ela obrigou. Foi por acaso. Mas eu já tive em Dresden 3 vezes. E numa das vezes fui fazer a visita histórica também com guia, e ele disse tipo, com um encolher de ombros, que pronto, os aliados bombardearam, agora não era preciso
era bombardearem da forma que bombardearam, porque foi tudo mesmo arrasado. Mas pronto. Mas é importante que ele comece o livro, logo estou no segundo parágrafo, a dizer: nós sabemos que eles nos bombardearam por causa do que nós andávamos a fazer, não é? Não é para desculpa. E ele, aliás, é muito crítico depois ao longo do livro com os alemães. Mas, Sim, Cristina, eu não percebi qual era o livro. História Natural da Destruição. Ah, ok. De Sebald. De Sebald, sim. É de ensaios, não é ficção. É ensaios, sim. E foi o primeiro, eu na altura comentei com a Ana por acaso não foi sugestão da Ana, eu fiz na pesquisa para não quis começar por não ficção. Não quis começar a ler o Sebald, também vou ler o Austerlitz para o próximo mês, mas quis ler mesmo o não ficção. Ok. Então, é tão bonito. Em alemão chama-se Guerra Aérea e qualquer coisa, é mesmo sobre a guerra aérea, sobre a destruição. Começa com essa ideia da destruição de cidades alemãs com ataques dos aliados. Bem, é muito interessante, é muito interessante. Anabela, alguma coisa que queiras recomendar assim? Eu falava numa linha muito diferente, mas que li e também gostei muito. É um do Richard Zimmler, Os Anagramas de Varsóvia, que fala sobre a vida dos guetos, não é? E como é que eles que sobreviviam, como é que se interajudavam, como é que as pessoas com mais algum poder económico, ele é contado por um psiquiatra, a história pelo psiquiatra, como é que ele sobrevivia e ajudava as pessoas ali à volta dele, não é? Que ele tinha poder económico, não é? E como é que eles passavam o muro para o outro lado, muito por aí. Como é que ele fugiu, depois ele acabou por fugir, depois morreu durante a fuga, muito essas... Uma perspectiva diferente, não é? Sim, sim. Ok. Ana Melo, algum conselho que nos queiras? Eu não costumo ler muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Acho que o primeiro que eu li foi o de Anne Frank, tinha 12 anos e fiquei chocada, nunca pensei que a Anne morresse no fim. E ela tinha a minha idade também, foi assim um choque muito grande. Assim, eu comecei a ler. Quem é que está a martelar? É aqui, mas eu não sei quem é que está a martelar. Ah, ok. Estou! Não sou eu. Depois, eu comecei a ler, mas não terminei, que também é um calhamaço jeitoso, o do Winston Churchill, que é Memórias da Segunda Guerra Mundial, que é mesmo, pronto, o que leva ao início da Segunda Guerra Mundial e como tem muita coisa a ver com a Primeira Guerra Mundial. E assim, alguma coisa para tentar perceber, realmente, isto é uma marido em obras, acho eu, estava a fazer qualquer coisa ali embaixo. Agora tens uma cozinha nova, quando saís daqui já tens uma cozinha nova. Eu acho que são E depois também os eu li bombardeamentos. não tem nada a ver com esse tipo de livros, mas eu li 3 livros do Ken Follett, que é a trilogia O Século. Sim, também li. O segundo volume fala um bocadinho, claro que aquilo é tudo muito romanceado, mas há certas coisas que nos ajudam a perceber como é que a Segunda Guerra Mundial começou e o impacto que ele teve mesmo nos próprios alemães. Cidadãos normais que nem concordavam muito, alguns concordavam, mas pronto. De resto, eu tenho ali um colega que é o Morrer Sozinho em Berlim, do Hans Fallada, e esse gostava muito de ler, mas não precisamente... Esse também ainda não li, mas tenho cá em casa. E li também o Perguntem a Sara Gross, mas... Como é esse livro? Porque eu vi que esse senhor agora vai fazer uma Vai fazer uma viagem temática, sim, uma viagem temática aos sítios. Eu, por acaso, acho isso já um bocadinho tipo Disneyland. Eu agora dos escritores andarem a levar as pessoas por não, sítios... eu acho um bocadinho aquela coisa do Disneyland, sabes? Eu também acho. Foi o que eu não quis mostrar na minha viagem no filme pronto. Isso parece que é estilo nosso. Mas pronto, mas pode ser uma viagem temática interessante porque ele vai levar as pessoas exatamente aos sítios e vai seguir a rota do livro. Mas pronto. Esses livros desse autor são bons. Eu li só. Eu já li. Eu li só os Loucos da Rua Mazur. Mazur. Achei que. Eu gostei.
E foi no meio destas leituras todas que eu comecei este ano com o José Rodrigues Santos, com o Mágico Tu não tens tido descanso, de José. Auschwitz, porque fui ver a apresentação e achei interessante, e entretanto foi o ano todo. Foi quase livro sim, livro não. Não foi tanto, mas pronto. E li os Loucos da Rua Mazur, nem sabia que se passava na Segunda Guerra Mundial, foi uma leitura também conjunta. Achei que a violência está descrita tão cruamente Então já não vou ler. que me pareceu gratuita. Pois sabes? então já não é para Eu mim. acho que não magoa, não é? Não magoa? Não, eu acho... Eu achei tão nu e cru que... Eu compreendo Não. exatamente o que a Anabela está a dizer, que é esta Não é? ideia que ele no livro até chama clichê. Não, As imagens Clichê, de violência são tão batidas que se tornam clichê, deixam de afetar as pessoas. Foi um bocadinho o que eu senti, não Aqui é? está o exemplo. Mas Um bocadinho como aqueles filmes de terror com muito sangue e depois uma pessoa já nem liga, não é? Já nem se consegue sentir violentado por isso. Foi o que eu senti sim, quando li. eu acho sempre que há uma linha que separa a documentação, ou a mostrar como é que é, e depois já aquela linha do filme de terror ou do filme de espetáculo. E ele, por exemplo, eu tinha lido, por exemplo, no livro do José Rodrigues Santos, ele descreve uma das viagens de comboio que uma das personagens tem, e nos Loucos da Rua Mazur também é descrita a viagem de comboio. E é muito mais duro e cru, e há coisas que não vale a pena, a gente já imagina, não... E não é só não valer a pena, eu sou, entre aspas, sempre... Olha, meninas, temos menos de um minuto. Muito contra este livro, porque tornam as pessoas imunes a estas... E terminou assim o período que nos foi concedido pela Zoom para esta conversa. Acho que ficávamos mais uma meia hora, pelo menos, a conversar. Quero agradecer a todos os que fizeram parte deste grupo e mesmo os que não puderam estar neste vídeo. Obrigado a todos por partilharem a leitura e as vossas opiniões. Obrigado especialmente a quem pôde estar aqui no vídeo, e eu vou deixar na descrição deste vídeo todos os livros que foram recomendados e os links das pessoas que participaram no vídeo, e mais alguma coisa que possa ter ficado por divulgar. Obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima. Boas leituras!